Vamos dar início às jornadas de marketing com o tema internacionalização. Desde mais, obrigado por terem vindo. Irá circular uma folha de presença para envio da participação, que irá ser enviado por e-mail, basta porem o nome e o e-mail. Vou agora dar a palavra ao professor Dr. Pedro Pinto. Boa tarde a todos. É um prazer tê-los connosco, os nossos alunos, os convidados, os assistentes. Estas jornadas de marketing são organizadas pelo Departamento de Marketing e Recursos Humanos, com a colaboração de todos os professores e também os alunos. Esperemos que seja do vosso agrado. O programa é um programa sobre internacionalização, que tem convidados e tem a participação também dos alunos desta licenciatura. E temos para iniciar penso que uma palestra, uma apresentação do Dr. Pedro Filipe Carreira, que está via Skype, penso que em Moscou. Doutor, está a ouvir? Não está. Estou a ouvir, mas não estou em Moscou. Não está em Moscou, então está em trânsito. Começa por M, mas não é Moscovo. Eu estou no aeroporto de Munique, por isso é que de vez em quando vai haver assim um bocado de ruído de fundo. Aqui o canto que eu arranjei melhor para falar é onde estão as crianças a brincar. Por isso, de vez em quando ouvirem assim as crianças a brincar, é o canto mais silencioso que eu consegui arranjar. Eu estou a caminho justamente de São Petersburgo. Antes de mais, muito obrigado pelo convite que me foi formulado pelo professor Dário Rodrigues. Dizer boa tarde, já agora, que é uma coisa que se impõe. Vejo que se toda a gente me está a ver, está tudo muito caladinho, por isso eu disse boa tarde, ninguém me disse boa tarde de volta, mas podem dizer boa tarde. Ok, pronto, então já temos uma sessão interativa. De outra forma, é só ver um programa na televisão. Muito bem, adeus também. Só uma pequena introdução, doutor. Está programado, estou-me aqui a dizer, a cerca de 10 minutos. A sua intervenção. Cerca de 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos, não há problema. Sim. Eu percebi que eram 15, mas faz-se em 10. Não, então também entre 10 e 15 também podemos estender, não há problema. Então dar-lhe a palavra, agradecendo a sua disponibilidade, e muito obrigado. Dar-lhe a palavra então, ok? Muito bem, muito obrigado. Eu peço desculpa de não poder estar aí presente em pessoa. Começou por não ser possível de todo. Depois era suposto estar desde a Rússia, mas houve uma coisa chamada greve de controladores aéreos e então eu tive que arranjar aqui as coisas várias vezes e então acabei por fazer esta apresentação desde o aeroporto de Munique. Não é nas melhores condições, mas pronto, desde que me percebam e que vejam minimamente, acho que é suficiente. Eu vejo-vos a vocês, um bocadinho pixelizados, mas vejo-vos. Ora bem, nós vivemos um momento engraçado, e eu digo engraçado porque toda a gente está a pensar na crise. Toda a gente fala da crise, mas pouca gente fala em como sair da crise. O que é que nós temos de vantagens competitivas para sair da crise? E, efetivamente, não há muitos, contam-se pelos dedos das mãos, não vai a mais além disso. E tem uma vantagem, temos uma vantagem sobre muitos deles. Não temos não temos anticorpos em relação a muitos países, ou eu diria até a todos os países. Enquanto eu vejo, por exemplo, pela minha experiência, eu tenho estado em muitos países com outros colegas desses países, tipo Estados Unidos, França, Espanha, Alemanha, Japão, e existem anticorpos, problemas históricos que por vezes em relações profissionais até aparecem. O que parece um pouco estranho, porque as pessoas parecem que têm uma memória histórica e têm. Depois, temos outra grande vantagem que nós um pouco valorizamos, que é a língua portuguesa. A língua portuguesa é uma língua internacional.
Nós achamos que pronto, é uma língua normal e até uma pouco falada. Não, é uma língua bastante falada e deveríamos ter em atenção isso. Eu tenho estado, por exemplo, em países do leste europeu, onde há um interesse imenso de aprender português. Há muita gente a aprender português. Há muita gente na China a aprender português. Por isso, é uma língua que, por exemplo, dá acesso a mais línguas. Eu sou fluente em espanhol, porque o meu pai é espanhol, por isso eu conheço bem a realidade espanhola e posso-vos dizer que, por exemplo, o português dá acesso ao espanhol, mas o espanhol não dá acesso ao português. O que quer dizer, isto é algo que muita gente está a ver pelo mundo, que permite, efetivamente, que quando eu aprendo português, tenho a possibilidade de aprender também espanhol. Ou pelo menos entender. Depois temos outra coisa que é extraordinária, por exemplo, estamos a falar aqui dos nossos vizinhos espanhóis, é que nós temos uma facilidade para línguas estrangeiras. Na atividade que exerço como formador a nível internacional, eu não tenho concorrência de espanhóis. Porquê? Porque não há, são muito poucos aqueles que dominam para além do espanhol. O que quer dizer que nós temos uma vantagem de abertura ao mundo. Nós sempre tivemos essa vantagem. Já agora, uma pequena imagem que costumo dar aos meus colegas estrangeiros é que eu costumo lhes dizer, já repararam que a bandeira portuguesa é a única bandeira do mundo que tem uma representação do mundo? E atenção, o Brasil não tem, é o céu. Por isso, é uma das coisas que nós não valorizamos, são as vantagens que nós temos à partida. Somos um povo que, por acaso, devido à sua própria falta de autoestima, temos essa grande vantagem. Isto porquê? Dou-vos um exemplo. Um anfitrião recebe uma pessoa dos Estados Unidos, um francês, um espanhol, e mostra-lhe algo e diz assim, olha, isto é o melhor, é o que nós temos aqui de melhor. E a reação absolutamente natural destas nacionalidades é dizer, pois, mas nós, nos Estados Unidos, na França, na Espanha, onde quer que seja, temos ainda melhor. A reação do português, com a sua falta de autoestima, é dizer, pá, isso é espetacular, muito melhor do que nós temos lá. Ora bem, do lado do anfitrião, com quem é que vocês ficariam mais contentes? Provavelmente com o português do que com outra nacionalidade. E, efetivamente, porque essa nossa falta de autoestima dá-nos essa vantagem de somos automaticamente humildes. E isso permite-nos entrar no mercado global e permite-nos misturar, por isso é que é difícil às vezes encontrar comunidades puramente portuguesas no estrangeiro. É sempre a primeira coisa que nos fazemos é misturar e desaparecer na multidão. Por isso, isto para dar um bocadinho um enquadramento daquilo que eu acho que são as vantagens naquilo que nós temos de fazer para nos, digamos assim, auto-internacionalização, que foi o desafio que o professor Dário Rodrigues me colocou. E porque ele conhece a minha atividade e sabe o que é que eu tenho feito. Eu já irei falar um bocadinho sobre isso. Mas eu gostava de vos desafiar a aproveitar as oportunidades. Nunca como antes houve oportunidades para fazer essa tal auto-internacionalização. Um dos conselhos que eu digo é não vão para Cancún. Podem fazer umas férias, mas não façam isso. Invistam em vocês mesmos. Por exemplo, uma das coisas que eu tenho encontrado em vários países é uma prática, e tenho encontrado pessoas que falam inglês brilhante, que é, por exemplo, entrarem em programas de trabalho nas férias. Existem programas, por exemplo, nos Estados Unidos, em que permitem que jovens vão fazer trabalho durante as férias. E o que é que acontece? Para além de ganharem dinheiro durante as férias, têm a possibilidade de melhorar de uma forma exponencial o seu nível de inglês e, com isso, facilitar a tal internacionalização. Depois, temos programas como Erasmus, temos programas europeus de mobilidade para empreendedores. Existem estas possibilidades que, em termos de custos, são relativamente baixos. Existem programas de voluntariado. Quase todas as autarquias têm gabinetes de juventude que têm lá vagas de programas de voluntariado que permitem justamente ter essa experiência.
Porque é muito importante experimentarmos, é muito importante neste mundo global. Não é só um mundo global porque nós compramos produtos de todo o mundo, porque compramos uvas chilenas, o que quer que seja, não é isso. Temos que nos habituar a trabalhar no mundo global e para isso temos que sair da nossa casca, sair da tal zona de conforto. E eu concordo dessa questão da zona de conforto, porque o que existe mais é a zona de conforto. E entenda-se, zona de conforto não significa que é uma zona confortável. Zona de conforto significa que nós não nos queremos mover. Ir lá para fora e ter novas experiências é efetivamente sair da zona de conforto. E para uma boa auto-internacionalização é fundamental sair da zona de conforto. Por isso, há também oportunidades de educação, de formação no estrangeiro, conferências. Há muitas oportunidades. E eu acho que nós, como país, como, digamos assim, embutido no nosso ADN, temos esta grande capacidade de criar pontos onde outros as destroem. E temos essa possibilidade porque nós também somos uma mistura muito grande de muitas nações e muitas nacionalidades e muitas raças e credos. Por isso, nesse sentido, nós temos que aproveitar essa vantagem e olharmos para a nossa posição em termos do mundo e verificarmos que, por exemplo, é uma das coisas que me tenho dado conta na minha atividade, é que é tão vantajoso estarmos em Portugal, porque em termos de fusos horários estamos mesmo a meio. É mesmo a meio. Quer dizer, somos nós e a Inglaterra, que por acaso criaram o meridiano de Greenwich. Por isso, temos essa vantagem, que também é uma vantagem muito importante. Finalmente, e porque o tempo é curto e não vos quero amassar muito, eu quero explicar um bocadinho da minha história. Como é que eu fiz essa minha internacionalização? Eu sempre tive uma tendência para a parte internacional, sempre. Desde que estive no ensino, estive no Instituto Espanhol de Lisboa, o que estava habituado a lidar com colegas que, para além de Portugal, eram de Espanha, de toda a América Latina. E sempre achei muito interessante essa possibilidade, essa vivência. Eu lembro-me de, em miúdo, viver a Guerra das Malvinas na escola. E então havia os argentinos a fazerem apresentações a dizer que as Malvinas eram argentinas e que não eram Falklands e pronto. Foi muito, muito interessante. E tudo isso criou um bichinho em mim. Então, em 2002, fui a uma conferência nos Estados Unidos, apresentei um paper para ir a uma conferência, para fazer uma apresentação, porque achei que a minha carreira enquanto formador devia de dar um salto, devia de saltar em termos internacionais. Fui sozinho para New Orleans, fiz a minha apresentação, as coisas correram bem e depois, passo a palavra, acabei por continuar lentamente até 2006. Em 2006 entrei numa outra organização internacional que se chama JCI, Junior Chamber International, que é uma organização destinada a jovens entre os 18 e os 40 anos e que tem por objetivo, no fundo, promover melhores líderes para melhores sociedades. E, nesse sentido, ajuda jovens no fundo, a ganharem competências de liderança fazendo, que é algo que é importante, porque a liderança é algo que se ganha fazendo. É como nadar, não é? Ninguém aprende a nadar lendo um livro, não é? Por isso, liderança é exatamente a mesma coisa. Pode-se aperfeiçoar alguma técnica, mas só se aprende mesmo a liderança liderando. Por isso, nesse sentido, fiz uma certificação nessa organização, em termos de formador, e ao fim destes anos, e saltando para os resultados, eu verifico que dei formação em cerca de 40 países, em 4 continentes, publiquei 3 livros, que alguns deles, eu estou agora a tapar o microfone porque estão aqui a fazer anúncios. Fiz 3 livros publicados em várias línguas, que estão à venda em cerca de 50 países. E isso só foi possível porque dei um primeiro passo. E esse primeiro passo foi apenas apresentar o tal paper para uma conferência. Agora, o que eu vos desafio a vocês mesmos é para darem o vosso primeiro passo. Que às vezes, em termos do passo e dos resultados que se seguem, se calhar pode haver uma distância de 10 anos, se calhar pode haver uma distância de 6 meses.
mas deem esse passo. Nós temos esta vantagem, nós não podemos continuar a ver que, pronto, quando os jovens saem de Portugal, pronto, é apenas uma tragédia. Eu dou-me como gente de muitos países do mundo e se todos os americanos voltassem para os Estados Unidos, havia um desemprego muito grande. Se todos os dinamarqueses voltassem para a Dinamarca, havia um grande desemprego. Se todos os ingleses voltassem para a Inglaterra, havia um desemprego muito grande em Inglaterra, em termos de quadros. Porquê? Porque uma das coisas que justamente estes países fazem é exportar quadros e ganhar experiência com isso. E, no fundo, também criar novas estruturas de distribuição dos seus próprios produtos e serviços. Por isso, e vejo que estou a 2 minutos de terminar, gostava de terminar também e perguntar se há questões desse lado, que eu teria todo o gosto em responder. Ora, pegar o microfone. Filipe, a tua modéstia não fez com que não salientasse o facto de ter sido considerado o maior reformador do mundo. Como é que isso aconteceu? Epá, eu normalmente não falo sobre essas coisas, pronto, mas respondo a perguntas. Ora bem, isso aconteceu porque é dentro do âmbito dessa organização, que é a Junior Chamber International. Se quiserem ter mais informações é jci.cc, e no quadro de cerca de 11 mil formadores, eu primeiro ganhei o prémio a nível europeu, na Finlândia, e depois em Nova Delhi, nesse mesmo ano. É tipo Miss Portugal, Miss Europa e Miss Universo. Então eu fui ao concurso de Miss Universo, chamamos assim, da formação, e deram-me o prémio, e tinha os meus concorrentes eram uma pessoa, se não estou em erro, do Paraguai, outro do Togo e outro das Filipinas, cada um representando uma área. Isso, pronto, foi o corolário foi em 2008, foi o corolário de um trabalho que foi realizado dentro dessa organização, mas que eu continuo a dizer, se calhar também tem muito a ver com esta capacidade que nós portugueses temos de nos adaptar. E então eu tive essa capacidade de me adaptar a diversos contextos, não querer que os contextos se adaptassem a mim. Isso é uma grande vantagem que eu vejo que os portugueses têm. Eu, às vezes, em certas formações, quando as coisas parecem que estão todas a correr mal em termos logísticos, as pessoas da organização estão aflitas, eu dou-lhes uma palmada nas costas e digo, ao menos eu não sou alemão. E eles ficam felizes porque realmente não estou à espera. Como temos essa capacidade de improvisação até o último momento, somos mais tranquilos, menos estressados. Ok, Filipe. Obrigado. Bom embarque, bom reembarque. São Petersburgo. São Petersburgo. E tudo a correr bem. Obrigado. Nada, obrigado eu. Passar para o Dr. António Campos, Presidente Executivo do Grupo Nersan. Vamos então passar a palavra. É uma associação empresarial, portanto, base regional, multissetorial, portanto não tem um setor específico, mas por tradição tem um peso significativo só para fazer um enquadramento, porque às vezes eu recebo lá jovens que vão trabalhar para a Nersan e quando se pergunta, e que vão a entrevistas e quando se pergunta o que é o Nersan, ficam um bocado a patinar. E acho que é importante hoje em dia, e daquilo que vos trago cá hoje, ou pelo menos da parte que podiam falar sobre a internacionalização, o ter cultura já é muito importante, né? Porque se não tivermos alguma cultura, o destino muitas vezes é a caixa de pingo doce ou outra coisa qualquer, porque não conseguimos distinguir. Esta é uma questão claramente de nos distinguirmos. Portanto, a Nersan é uma ação empresarial, base regional, tem cerca de 1.800 sócios, representa sensivelmente 80% do PIB regional, portanto 4,8 milhões, o distrito terá em média 6,6 mil milhões de euros de faturação,
Em termos de associação, pode-se comparar à Emílio, eventualmente estará na calha em termos de AIP e AEP, são tantas gestão, são mais de âmbito nacional. Neste momento, o Presidente da Associação Industrial Portuguesa, o Dr. Zé Carvalho, foi Presidente da NERSAN e está em representação da NERSAN, portanto a NERSAN preside a Associação Industrial Portuguesa, porque também nós temos que viver das coisas boas que temos e, portanto, a região de Santarém claramente é uma associação que é uma boa associação, que resulta de várias triangulações, resulta dos empresários que são bons e, portanto, aderem à associação, resulta de que na nossa região temos bons parceiros, temos bons municípios, boas câmaras, presidentes de Câmara que têm alguma visão, uns mais, outros menos, mas visão da necessidade do desenvolvimento, e até porque com esta crise financeira, afinal chegamos à conclusão, vocês são mais jovens, poderão não ter essa presente isso, porque é natural, a minha filha mais velha tem 20 anos, tem praticamente da vossa idade, e não tem muitas vezes isso presente, é que as empresas não são o patinho feio da sociedade nem da economia. As empresas são o centro da economia, são o centro da sociedade, são o centro do desenvolvimento. Mas isto nem sempre foi assim, e se calhar até há meses de anos não era assim. Porque muitas vezes quando se olhava para as empresas, olhava-se, uns olhavam que eram os malandros, que andam aí sacavam de massas e tal, compravam os BMW e tal. Outros viam no outro prisma, portanto, mas não, as empresas claramente são a base da economia. Com boas empresas temos bom emprego, temos desenvolvimento, temos riqueza. Com más empresas, maus empresários, temos, portanto, o inverso. E aqui no que diz respeito à questão da internacionalização, eu costumo dizer, e tenho andado um bocado por vários países, a acompanhar missões empresariais, e eu costumo dizer que nós portugueses somos muito bons, somos claramente, em termos de povo, os melhores do mundo. Não há nem os alemães, nem os ingleses, nem os franceses, não há. Nós somos realmente uma raça, se assim se pode dizer, não tem conotação nenhuma política, mas somos feitos, temos um ADN que nos faz ser muito bons. E onde nós vamos, vingamos. Eu em Moçambique, nos maiores buracos, se assim se pode dizer, encontrei portugueses. A maior exploração a seguir a uma que é no Zimbábue de crocodilos, é o português que está lá, tem 40 mil crocodilos, que mordem como os outros, né? Portanto, normais, mas pronto, mas não é a atividade principal dele. Aquilo foi um pé de ver que ele teve e hoje em dia vende para a Coreia, para uma data de sítios. Isto para dizer o quê? Nós temos que acreditar em nós próprios, e a internacionalização não é mais nem menos do que isso. Primeiro temos que, claramente, ter produtos, ter tecnologia. Por exemplo, o Brasil, que está muito na moda, e do que eu conheço do Brasil, eu conheço algumas coisas. O Brasil tem um problema, e isto tem a ver com a internacionalização muito. O Brasil protege muito as importações de países terceiros e defende muito a economia. Claro que isto é bom para os empresários, mas é mau para o consumidor, não é? Porque o consumidor vai comprar um produto mais caro, porque se houvesse uma concorrência normal. Posso-vos dizer que uma vez que no Brasil tive duas fábricas de sapatos. Não há chineses, no estado de Goiás, nomeadamente, não há chineses, porque eles taxaram a entrada dos sapatos chineses, né? E outras coisas mais, para proteger a economia. E essa fábrica, do ponto de vista tecnológico, vale zero. Nós, aí, costumo dizer, nós damos 10 a 0. Porquê? A fábrica produzia 400 pares de sapatos, tinha cerca de 60 trabalhadores, homens e mulheres, e, do ponto de vista tecnológico, muito rudimentar. Claro que nós conseguimos meter lá muito mais barato, mas depois a taxa corrói. Ora, a internacionalização obriga que haja primeiro que haja vontade de internacionalizar, depois que haja produto, que nós tenhamos um produto que seja internacionalizável, como todos os produtos são. E depois é preciso que tenhamos essa capacidade de ir para o mercado. E vou-vos dar um exemplo. Para vocês perceberem, eu não venho aqui fazer nenhuma intervenção do ponto de vista académico, mas em questões em concreto, acho que no meu prisma vos ajuda a compreender da experiência que nós nesta temos, e vou-vos dar alguns dados sobre
nos últimos 2, 3 anos da Mersan para perceberem que se tem feito alguma coisa nesta área. Há aqui um conselho que eu orei, que foi sempre muito forte na área da... Foi não. E há 30 anos atrás foi um conselho aí nos anos 90, do ponto de vista da estatística, dá para perceber, foi o conselho que mais cresceu em equiparação com Benavente e Almeirim. Foi os conselhos que tiveram um crescimento grande em termos da riqueza do PIB local, como quiser chamar. E Orem cresceu muito devido a muitas pessoas que regressaram da imigração, tinham alguma capacidade financeira e que tinham know-how, não é? Tinha trabalhado lá numa área de madeiras, em França, etc. Criaram o seu negócio, não havia desemprego em Orem há 8, 9 anos atrás, não havia desemprego. Aliás, eu lembro-me de ter conversado na altura, de se procurar, eventualmente até fazer casas em Orem para trazer gente de Lisboa que quisesse localizar-se de Lisboa para vir trabalhar, porque eles não tinham, havia 4,4% de desemprego, não é? 4% não é desemprego, 4% é pleno emprego, porque já há 4% da sociedade que, por um motivo ou por outro, não gostam, não podem ou não querem. Há uma crise grande no sistema fileiro da madeira, nomeadamente no mobiliário. E o que é que aconteceu? Houve um senhor, empresário, em Orem, teve uma ideia Colombo, agarrou no carro, como tinha estado em França, agarrou no carro e foi para ali fora e chegou à França, não sei que cidades, onde via uma grua parada. Ia lá conversar com o dono da obra, não sei o que, chegar ao contacto para saber e oferecia os prestos dos serviços que tinham, de bebidas de cozinha, portanto, melhor de cozinha, etc. E andou um mês fora. Mas não, quando veio com carteira de encomendas para cerca de um ano. Teve que ir falar com outros colegas em Orem para o ajudarem a completar a encomenda. Estão a ver? Quer dizer, mostra que nós somos brilhantes, quer dizer, não era um francês ou alemão que fazia isto. Não fazia, quer dizer, nós fazemos. Vamos dar outro exemplo, e por isso é que não há modelos de internacionalização. Não há um modelo único ou dois, existem milhares, desde que resulte, é um modelo. Outra situação, uma moça, uma senhora que acabou o curso de farmácia. Como sabem, farmácia não está fácil de ir para a farmácia. 40 ou 50% das farmácias estão tendencialmente falidas por várias razões, não compete a mim explicar. E essa moça pediu ao pai, olha, dá-me dinheiro, empresta-me dinheiro para um mês, 2 meses, eu vou para Moçambique e vou arriscar. Essa licenciada em farmácia foi para Moçambique, ao fim de um mês e tal, tinha as duas habilidades de abrir uma farmácia e neste momento abriu a segunda farmácia, para a primeira em Maputo e abriu a segunda farmácia em Madeira. Portanto, uma pessoa licenciada em farmácia, que tendencialmente e teoricamente não tem muito mais dificuldades em poder se incluir em destes. Portanto, há aqui um conjunto alargado de formas de internacionalização, mas nomeadamente, depois temos aqui um conjunto de empresas à boa maneira portuguesa, portanto, que umas gostam de ir à internacionalização de forma organizada, ou através da associação empresarial, regional, ou setorial, ou através de forma organizada da ICEP, ou isso. E há outras que vão claramente com uma mala de cartão e vão à procura de negócio para, nomeadamente, portanto, aos países que tanto falam português, portanto, Brasil, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Timor. Cabo Verde também é um espaço interessante, apesar de ser um mercado mais pequeno, com menos habitantes, é interessante. Mas falar em modelos de exportação não existem. O que importa é que qualquer pessoa, antes de ir, tenha um conhecimento concreto do mercado para onde vai. Essa é a parte fundamental. Para compreender a legislação do país, para compreender se tem que ter lá 1 ou 2 advogados, pois depende das situações em que vá, se é comércio puro e duro, se é para instalação de empresa local, se aquele local de destino obriga a ter parceiros para construir uma empresa local, tem que ser um parceiro nacional ou não, se os capitais, como é que são feitos a partir dos capitais, são obrigatórios. Portanto, Angola neste momento, penso que saberão,
é obrigatória a construção da empresa $1 milhão, portanto não acabou há cerca de meio de 8 meses, há um ano máximo. As pessoas chegavam lá com um verão curta, tanto faziam uma empresa, hoje acabou. Portanto, hoje em dia, instalar-se em Angola, só para as empresas que têm alguma dimensão, porque pode ser $1 milhão em dinheiro ou em equipamento, se houver conjunto. Portanto, depois há aqui duas situações em concreto que também é importante para o país, que é a deslocalização de algumas empresas, ou de fabricação de algumas empresas é importante. Por exemplo, nós na Ersan estamos muito empenhados em, nomeadamente no Brasil, portanto, identificar o mercado, fazer transferência tecnológica. E essa transferência tecnológica é feita com empresários nacionais. Como eu vos disse há bocado, como o mercado está muito fechado, significa que, como há menos concorrência, os fatores de produção, nomeadamente aqueles que dizem parte da parte tecnológica, são muito pesados. Portanto, não há necessidade de que, sei lá, eu estive numa fábrica de soja e que o embalamento, portanto, o engarrafamento da soja, do óleo de soja, a indiferença que faz 2.000 garrafas por hora ou faz 1.500 é diferente, porque não há concorrência. Se houvesse concorrência, já havia que fazer das 3.000. Eu posso dizer, por exemplo, onde eu estive, comparado com uma fábrica recente, que a Contempo tem, a primeira fase deve ter 2 anos e a segunda tem meio ano, no entanto, a Contempo que é dos vinagres, etc., no entroncamento, do ponto de vista tecnológico, não há comparação. A pessoa abrir os olhos numa indústria, abrir no outro, acha que vê logo que está num sítio qualquer, não desenvolvido, e que está num sítio, ao contrário da Contempo, está num sítio para desenvolvido. Portanto, esta é a questão. É importante a internacionalização e acho que as empresas, este último número do aumento da exportação, de 13% do ano passado para este, portanto, em termos comparativos do primeiro trimestre de 2011-2012, era um número que eu estava à espera, claramente à espera, porque nós nessa, nos indicadores muito curtos das empresas têm connosco, as empresas foram connosco em 2010 e 2011, aumentaram a sua exportação de 2 milhões para 7 milhões. E isto mostra que a aposta é muito grande na exportação. E os empresários estão a responder bem, e os empresários e não só, atenção, os empresários e os quadros de empresas. Nós, quando vamos, nomeadamente a Moçambique ou Angola, nós chegamos lá, as empresas estão lá representadas pelos seus quadros, não é? Há gente muito nova, quer em Angola, quer em Moçambique, gente que acabou cursos, bastante licenciados, que estão, e eu devo dizer que falei com alguns, que nem pensam, vêm cá passar férias e tal, mas nem pensam porque adoram aquilo e realizam-se profissionalmente e estão a desenvolver, ganham dinheiro, eventualmente ganharão mais ou menos há meses e anos atrás, há meses e anos atrás ganhava-se muito mais, portanto, se o técnico fosse para Angola ou para Moçambique, Moçambique abriu mais de 2 ou 3 anos, portanto, ganhava muito mais. Mas seja como for, portanto, as empresas estão, aqui no nosso sítio temos empresas com, eu não vou identificar empresas, porque acho que não ficaria bem, porque diria umas e não diria outras, mas temos aqui empresas da nossa região que têm grandes unidades industriais neste momento em Moçambique. E posso dizer, por exemplo, o ano passado, na FACIL, na feira de Moçambique, de Maputo, antes era FACIL, era Moçambique, continua a ser, que é em setembro, no final de agosto, setembro, no pavilhão de Portugal, na FACIL, o distrito que tinha mais empresas representadas era Santarém. Era o distrito de Santarém, portanto, não havia, o outro distrito tinha lá uma empresa ou outra, ou mais que uma, mas o distrito que tinha mais empresas é Santarém. Nem todas foram para a Ersan, vezes foram para a Ersan, outras que estão lá, outras que foram por iniciativa própria. Portanto, nós estamos aqui numa região que, deste ponto de vista, acho que há aqui uma grande vontade de vencer e pelas várias formas. E, portanto, em termos de região, é importante, e eu posso dizer, nós temos aqui alguns problemas no que diz respeito à exportação na nossa região. Nós
A crise de 2008 fez sentir muito na exportação, não sei se deram as suas, mas eventualmente deram, fez aqui que houvesse um grande crescimento em 2009, nomeadamente no Médio Tejo, que mesmo assim é a zona, portanto, no 3, Médio Tejo e Lusíria, a zona menos desenvolvida do ponto de vista da exportação, e muito dependente de 2 ou 3 unidades industriais, nomeadamente da Mitsubishi. Mas estamos claramente a avançar com muita força. Posso dizer isto só para, em termos das empresas que com a Nersan participaram nestes 3 anos, no caso de nós, no território regional, que exporta, portanto tem que ter produto, tem que ser competitivo, tem que ter claramente alguma agressividade do ponto de vista da presença no mercado de destino, tem que ter uma estratégia clara da internacionalização, se pretende instalar-se localmente, criando a sua própria infraestrutura, porque nestes países, por norma, se não tiver o próprio alguém de confiança, não funciona. Tem que ter, eventualmente, escolher parceiros regionais e tem que ter algum capital para poder fazer face a isso. Não é fácil internacionalizar, mas claramente há mecanismos, até nos países que muitas vezes existem financiamentos para a construção de empresas locais e de apoio à transferência tecnológica. E, portanto, do conhecimento que nós temos nos mercados a preferência, claro que há produtos são comercializáveis só a Renova, portanto, a Renova está em grande força nos mercados, não só nos mercados de Angola e Moçambique, mas nos outros mercados, mas, portanto, naturalmente que a Renova não pensará, julgo eu, montar uma fábrica em Moçambique, irá claramente fazer enviamos por palavras, por exemplo, a Unicer está a instalar uma fábrica em Angola, e portanto há outras unidades que estão a instalar, unidades de alta produção, e portanto isso do mercado. Depois há uma outra questão, e com isto vou terminar e não vos maço muito mais, que é relativamente ao que a Mota e Gil tentou fazer e procura fazer, e que acho que é extremamente positivo. Muitas das vezes, por exemplo, eu tenho exemplo de algumas empresas que foram a Moçambique e lá acabaram por contactar com empresas portuguesas a operar em Moçambique e acabam por ser parceiros no negócio de Moçambique. Quando muitas das vezes, e aqui por exemplo os franceses trabalham bem nisto, os parceiros vão logo casados, entre aspas, no país de origem. Esta é uma modalidade que poderia perfeitamente funcionar e funcionar bem. E é uma segunda questão que eu tenho sugerido e tenho debatido, a ideia não é original minha, não é isso, mas tenho junto da ISEC, e inclusive do Primeiro-Ministro já referi isto, que nós devíamos fazer como os chineses. Os chineses têm uma política interessante, que é do armazém do destino. Ou seja, o armazém deles não é na China, o armazém deles é de Porto Alto. O indivíduo que produz uns ovos, daqueles do género desse, para ver, ele produz, automaticamente vai para o contentor e vai para o mercado de destino e eventualmente vai para Portugal e vai para o Porto Alto, como sabem, o Porto Alto é base para o sul de Portugal e para o sul de Espanha. E nesse mercado de destino não entra, não há faturação nenhuma. Quando é vendido é que é feita a faturação. Nós devemos fazer a mesma coisa nos produtos que são vendáveis, de fazer quer uma base em Angola, quer uma base em Moçambique com este tipo de produto. E posso-vos acrescentar que a China, isto, vocês terem esta visão, acho que é interessante, porque às vezes não têm, na Beira, que é na Cala será eventualmente o melhor porto de Moçambique, mas de águas profundas, mas a Beira é o centro de Moçambique, portanto, Beira Maputo é a mesma coisa aqui de Lisboa a Paris, e portanto, estão a ver, e depois Beira fica no centro da Nampula, são mais de 700 ou 800 km da casa da distância, mas portanto, a Beira é o centro. Os chineses estão a investir 200 milhões de dólares na Beira, a construir um entreposto comercial. Os produtos entram todos para esse espaço. Esse espaço qualquer pessoa pode ir lá comprar,
e quando compra faz a aquisição, portanto tem armazéns onde está o produto depois guardado, há uma exposição, há um armazém de produtos, depois há uma alfândega. Só é desalfandegar quando o produto é vendido. Portanto, vejam isto do ponto de vista financeiro, a grande vantagem que é. E quando nós chegamos a Moçambique, quando vamos alfandegar o vinho, etc., pagamos logo as taxas todas e depois só ganhamos as taxas. Portanto, a área da internacionalização é muito complexa, tem muitas variáveis e é importante que o Governo, neste caso o Governo de Portugal, tenha muita atenção a esta questão e que facilite. Mas não há um modelo de internacionalização, tudo é possível e acho que os mais jovens devem de se encorajar e também ajudar as empresas neste desenvolvimento, neste procurar de novos mercados por esse mundo fora. Portanto, nós estamos em todo lado e essa é a razão porque nós garantidamente vamos vencer este desafio de internacionalização. Não sei se me entendam mais ou não, fico disponível para qualquer questão. Agora temos um tempo para perguntas e respostas, se alguém quiser fazer. Boa tarde, primeiro agradecer a ter assistido ao nosso convite e ter nos brindado com esta apresentação. Queria colocar uma questão assim rápida. Imagino que estava a acabar o curso. Do conhecimento que tem do tecido empresarial do distrito e deste esforço de internacionalização que tem sido feito, onde é que ia procurar emprego? Nas empresas do distrito que exportam ou nas empresas portuguesas que se internacionalizaram, nomeadamente para os países que referiu? E por outro lado, queria lhe perguntar, se tem acompanhado ou se tem tido contacto com os alunos portugueses no programa de estágios, como é que se chama? Contacto e novo contacto. E aproveitava só para dar a notícia que hoje mesmo seguiu para o Brasil mais uma aluna desta escola que foi selecionada para esse programa. Como é que ela se chama? Maria Luísa, por exemplo. Não é Maria Luísa. Uma aluna dos Açores, que agora não me quero lembrar. Eu primeiro queria dizer uma coisa. Eu, semana passada, fiz um artigo de reportagem que saiu no Ribatejo sobre a questão da formação profissional. Tenho opinião próprio algumas coisas, nomeadamente a forma das empresas terem acesso à formação. E uma das coisas que defendi e que defendo é da importância de haver formação para os jovens licenciados, e não só, mas neste caso em concreto, para fazerem um programa pequeno de formação teórica com organismos, nomeadamente associações empresariais. Não vale a pena andar aí mas que há pouco claro que depois é só fazer, encher chouriços. E com uma vertente maior, imaginemos 2, 3 meses de formação teórica, de enquadramento da empresa, a situação real, porque há aqui continua a haver um problema em Portugal de desfazamento, então aqui professores não levam a mal, sabem que eu gosto de dizer o que penso e ainda não pago imposto, por isso posso continuar a dizer. Há algum desfazamento entre o ensino e a vida ativa. Há claramente um desfazamento. A culpa, às vezes dizem assim, a culpa é da escola, outros dizem a culpa é das empresas. Eu acho que a culpa é dos dois, mas é mais da escola. Porquê? Porque a escola devia promover muito mais esta intervenção junto das empresas. Eu sei que não é fácil, nesta fase é muito complicado a escola ter resposta positiva das empresas, porque as empresas são mais preocupadas em resolver os seus problemas diários e têm dificuldade em abrir. Mas compete um bocado à escola fazer isto. E depois há outra questão que eu também há a questão da formação, que eu acho que devia haver um programa de formação para 3, 4 mil jovens poderem fazer esta formação e enquadrar na empresa. Nós o que temos na NERSAN, do que fizemos aqui há uns 4 anos, que era na altura o Inove Jovem, nós temos a empregabilidade de 70%, essencialmente. E posso-vos dizer que os outros 30 não ficaram, 20 porque nunca vão ficar em lado nenhum. Não tem hipótese nenhuma, porque não foram feitos para esta vida. Eu tive situações que tive que intervir
falar com as pessoas e as pessoas dizem, olha, sabe, se alguém entender, agora quando acabar isto, depois vou ganhar. Vai ganhar um pouco. Há 20 que não têm vida para isto e, portanto, não têm hipótese. Há 10 que não têm capacidade de sacrifício. E 70% foram inteligentes, porque foram estagiar para as empresas. E devo dizer, empresas grandes. Uma das empresas foram 5 ou 6 pessoas, e na área da higiene ficaram todos a trabalhar lá. E houve situações, esta é gira, isto para vos dizer, quando eles vão trabalhar, tem que se sujeitar. Eu sou presidente da Comissão de Iluminação, mas comecei também a. Isto ninguém começa de cima, não é? Quem começar de cima a coisa não bate certo. Comecei também a trabalhar no duro. Fui subir, tive sorte, trabalhei para isto também para ter sorte de trabalhar, não é? Depois há aquela malta que gosta de entrar às 9, 9 e 1, e 9 e 2 se for possível, 9 e 3, e depois ir às 5 menos 1, 5 menos 2. E as empresas estão atentas, as empresas não querem pessoas. Não querem. Um facto em concreto, eu tive um jovem que veio ter comigo, sabe? Na empresa dizem que eu ando no portal 9 chega às 9 e 5. Mas já lá se chegar às 9 e 5 é mal. Na empresa as pessoas estão habituadas a chegar às 9 horas, se chegar às 9 e 5 está a tirar, a cultura da empresa não é essa, mas no fim, de certeza não fica lá. Não ficou. Portanto, isto para perceber. Quem quer trabalhar, tem trabalho. Depois há outra questão, e eu já vou à questão, é assim. Nós não devemos ter medo de agarrar o trabalho que nos aparecer. E vocês têm essas. Se aparecer um trabalho que não é aquilo que vocês pensavam, agarrem-se. Agarrem, demonstrem que são capazes de subir na empresa ou que com o vosso trabalho. Eu no NERSAM parece que nós temos sempre 15, 20 pessoas jovens até aos 30 anos que passam por lá. Devemos dizer que aquelas pessoas passam por lá e que se dedicam no trabalho da NERSAM, por norma as empresas que vão buscar. Porque alguém chega um dia para ele e diz, sabe e tal, vou sair, se me vai para onde? Também, vá, faz bem, não sei o quê. Portanto, os melhores têm de ser, saem sempre, os piores não ficamos, alguns não ficamos nessa, também é mau para nós, não é? Mas, isto para dizer, vocês agarram, primeiro de tudo, não se preocupem onde é que têm, onde é que vão já trabalho. Concorram, esforcem-se, mostrem, identifiquem-se conheçam a empresa hoje em dia com a internet. No meu tempo é que não havia internet, sabia lá quem era a empresa. Hoje em dia vão ao site, vê a empresa, conhecem, chegam lá, falam da empresa, conhecem a empresa, o mercado. Não falem demais, também não é bom, não é? Mas acho que devem agarrar eu ainda há pouco tempo, um engenheiro informático que nós contratamos, teve lá um dia. E ele estava no RSI, coitado, e devia ter sido cortado. Ao fim do dia disse, sabes que não é bem aquilo que eu queria. Se não está no RSI, pois não é bem isto que eu quero. Sinceramente, eu tenho dificuldade em digerir uma coisa destas. E portanto, as pessoas têm, se querem agarrar oportunidades, têm que as agarrar. E depois vão subir. Primeiro que tudo, eu não via, como o professor estava a dizer, se uma empresa explodadora ou não explodadora, é que não se escolhe. Isto é como uma namorada ou namorada, a gente às vezes gosta de uma loira, ao contrário, e sai-nos uma rifa de cabelos castanhos, mas é aquela que a gente gosta, ou é aquela que ela gosta, quer dizer, a gente lá por isso, não, eu queria uma loira, portanto agora, espera lá, quer dizer, isso aí vai dar o quê? Se calhar nunca mais se casa, ou ao contrário, não é? Portanto, eu acho que se a pessoa gosta, deve, não digo casar, namorar, depois casar é outra coisa, que é. E aqui é a mesma questão, se a pessoa realmente sente empenhada, se não é bem aquilo que queria, tirou a gestão, mas vai ter aquilo. Eu sou de agricultura, eu tirei o curso agrícola, não sou doutor, não é? Eu tirei o curso agrícola, isto numa área não tem nada a ver, gestão, fiz aquilo que o João Gaia com aqui, não sei o quê, portanto, tenho nada nesta vida. Se eu fosse porque eu tenho que ir cavar, ou tenho que ir debulhar, ou tenho que não sei o quê, se não me passei nada disto, eu não estava desempregado ainda, se calhar, até estava contente, vivia. Portanto, eu acho que primeiro de tudo, não escolham. Surge uma oportunidade, se for para Moçambique, e devemos dizer que falei com muitos jovens em Moçambique, é que pessoas, se calhar já estão contentíssimos de estar em Moçambique. Em Angola, Luanda é diferente. Se calhar alguém que já conhece Luanda tem um estilo diferente. Mas sim, Luanda, a gente é espetacular, as coisas funcionam bem. Moçambique é um país espetacular, as pessoas adoram-nos porque nós somos, como é que eu explicar? Nós temos uma capacidade de interagir muito grande. Muito grande. As pessoas adoram, eu posso dizer que há 2 anos entrei pela fronteira de Maputo, da África do Sul,
tivemos um problema de aviões, não sei o quê, uma baralhada. E a senhora que estava Tem mais alguma questão a colocar? Agradeço ao Dr. Campos as suas palavras em nome da escola, em nome do curso de marketing. Muito obrigado pela sua presença. O curso de marketing e publicidade começa em 2006, mas antes de 2006 já existia o velho curso de marketing e consumo, e antes disso o bacharelato de marketing, e há aqui até pessoas mais experientes que se lembram desses tempos. De qualquer forma, nestes anos formámos muita gente. Se formássemos aí à razão de 30 por ano, talvez em média, até porque nos últimos anos temos formado mais gente, já teríamos formado por aí desde 1999, quando começa depois a licenciatura bioetápica, já teríamos formado para aí cerca de umas 300 pessoas. E algumas delas estão aí pelo mundo, por esse mundo fora, que é uma espécie de um projeto expansionista à chinesa, aqui da Escola de Conquista do Mundo. E portanto, queríamos apresentar-vos alunos de marketing, marketing e consumo, marketing e publicidade, portanto marketing aqui da SGT e P Santarém, por esse mundo fora, nos 5 continentes. Está aqui um continente a falhar-nos devido ao fuso horário da Austrália, mas vamos ter gente do Rio de Janeiro, vamos ter gente nesta conferência também. É do continente americano, Vamos ter gente do continente africano também no Maputo, vamos ter gente do nosso continente europeu em Amsterdão e vamos ter gente ainda em Xangai, na China, que é uma falta tentada ali a falar com ele para ver se ele não adormece. E é por ele que nós vamos então começar esta conference call aqui pluricontinental. Está bem? Eles vão nos contar do quê? Eles vão nos contar da sua experiência de imigração, isto é, como é que eles lá apareceram, como é que eles para lá foram, o que é que eles têm feito e, para além disto, também dificuldades que tenham tido e oportunidades que lá existam. Nós não queremos uma imigração em massa, mas queremos dizer-vos que a Terra tem estas oportunidades todas e que marketing e publicidade, mais que um curso mais aplicado, desde que conseguimos finalmente tomar conta dele, se tornou algo mais aplicado, concreto e que, aliás, já temos tido gente a fazer estágios lá fora, em Moçambique, também tentámos já outros países e Angola também, e portanto, estágios curriculares gratuitos, e portanto achamos que esta experiência de internacionalização é muito, muito interessante. Vamos então começar. Está em Xangai. Tenho que ir para aqui para esta marcação. Tá, Ricardo, está-me a ouvir? Estou, mas não muito bem. Está-me a ouvir? Estou a ouvir perfeitamente, Ricardo, está muito bem. Você está completamente às escuras, quer dizer, e nós queríamos já ver os seus olhos em bico, sim, portanto... Já é de noite aqui e há malta a dormir. Se você conseguir ligar a luz, nós víamos melhor do que apenas os óculos, percebe? Se é que são óculos, não é? São óculos, não. Mais bonitos que vai haver às 2 da manhã na China. Exatamente, mas você está... Eu também uma vez fiquei... Com licença, estou aqui com um problema de sono. Não sei porquê, o sono está a vir para os meus... está bem. Aos escutadores. Mas isso 4 da manhã não é nada, porque nós neste país uma vez estivemos à espera de ver o Fernando Mamed às 5h30 da manhã e nem correu bem. É sempre bom. Sim, deve estar com problemas de sono, mas ele já recupera, que eu pus por ele, ganhou de ritmo. Ora bem, Ricardo, vamos começar. Está a ouvir-me agora bem? Sim, estou. Está a ouvir. Ricardo, é um prazer que eu vejo, tenho saudades suas. Olha, conte-nos lá, como é que você aparece em Xangai? Tem que dizer de onde é que você é, primeiro. Você fez o curso, terminou aqui mais ou menos em que ano? Sim,
Foi em 2010. Tive a oportunidade de participar no programa Inove Contacto, que funciona a nível nacional, onde participei no estágio de 6 meses e ao fim de 6 meses decidi continuar por Xangai. Tive a oportunidade de trabalhar para o Consulado-Geral de Portugal em Xangai, onde tive ainda mais sorte por ter o One Day Expo 2010 Xangai. Então tive a oportunidade de participar com o pavilhão de Portugal e com várias figuras de destaque nacional. Foi muito bom, inclusive eu fiz trabalhos com voice-over para a Vieira de Castro, sim, que estava a lançar-se para a China. Certo. Bolachas. Foi uma experiência bastante interessante, nunca tinha feito algo do género. Então, depois o estágio acabou e decidi arriscar e fui sempre arranjando trabalho na área. E tem sido assim, agora estou a trabalhar por conta pessoal, outsourcing. E faz o quê, Ricardo? Sim. Faz o quê? Agora? Quando diz outsourcing Design. em quê? Design? Design gráfico, criação de websites, também algumas traduções. Traduções? Você fala mandarim? Infelizmente ainda não consigo. Desculpe, estava a dizer. Se fala mandarim? Um pouco, mas ainda não o suficiente para fazer traduções de chinês para português. Então se você dissesse aqui só para os seus colegas, eu sei falar mandarim, como é que isso dirá mais ou menos? Como? Eu sei falar mandarim. Eu sei falar mandarim. Sim, mas por norma... mas, por exemplo, só para que eles um dia pudessem concorrer para a China e impressionar os chineses a falar. Mas está bem, deixa estar a minha brincadeira. Vá contando então. Portanto, sim, desculpe, eu é que não estou a perceber muito bem, não consegui resolver o meu problema com o som, com os auscultadores. Tudo bem, deixa e então não estou a conseguir perceber o que o professor está a dizer. Sim. Mas... Tranquilo. Agora diga-nos lá uma coisa. Em termos de dificuldades, quais foram... Assim estamos a ver melhor. Muito obrigado, Ricardo. Em termos de dificuldades, quais foram as principais dificuldades que você encontrou nesta passagem de Portugal para a China? Bem, a comida é o número 1. Mas também a cultura é totalmente diferente. A maneira dos chineses trabalharem e das empresas, estilo de vida, é totalmente diferente. Diga uma coisa. A língua também é uma barreira, certo. Mas, por exemplo, Xangai já é bastante internacional, então com inglês não existem qualquer problemas, mas outras cidades já não funcionam bem assim. Certo. Diga uma coisa, o jovem português que queira ir arranjar um estágio ou trabalho na China, por exemplo, Xangai, grandes cidades, etc., isso é possível? É desejável? É complicado? É sempre desejável. A China é uma das maiores economias do mundo, portanto é sempre desejável. Mas pode ser complicado. Porque onde existem mais oportunidades de negócio são nas novas cidades chinesas, que estão a aparecer com crescimentos de 30% por ano. É um pouco diferente de Portugal, está em déficit. E nessas cidades é que existem grandes oportunidades de trabalho, mas a vida é diferente. Sim. Se calhar nem McDonald's tem. Pois. Mas sim, acredito que seja uma experiência excelente para qualquer jovem português. Mas é um desafio. Certo. E diga-nos uma coisa, em termos de custo de vida e em termos de rendimento, compensa estar na China, Ricardo? Claro, senão não estava na China. Sim, digamos que ganho mais do que o ordenado mínimo nacional. Chinês ou... É que você eu estou a tentar puxar para si, Ricardo. Como sabe, eu distribuí-lhe 3 perguntas e era com base nelas que você deveria falar.
Eu estou apenas a querer que você nos explique um bocadinho mais sobre oportunidades e dificuldades. E você estava a dar mais respostas de político, sem ofensa. E aquilo que nós pretendíamos era falasse um bocadinho mais sobre oportunidades em determinadas áreas, marketing, publicidade, se essas oportunidades existem, se é viável haver alguém que para aí envie candidaturas, e pode-se trabalhar mesmo eventualmente à distância, etc. Mesmo não seja na sua área, e se você tem algum conselho sobre formas que as pessoas possam usar para se dirigir, para encontrar essas oportunidades. Bem, para trabalhar aqui não funciona trabalhar à distância, é mesmo necessário estar aqui. E por outro lado, é necessário conhecer um pouco a cultura, porque o que aprendemos em marketing, a nível nacional, europeu, ou até o conceito mais internacional de marketing, quando chegamos à China pensamos que não aprendemos nada, porque eles funcionam de maneira diferente, a maneira deles verem são totalmente diferente. Por exemplo, websites, que é a coisa mais simples que existe para nós portugueses e americanos e o que quer que seja, por norma deve ser o mais simples possível, enquanto para os chineses tem que ter a informação toda lá. No momento em que abre um website chinês tem que ter a informação toda especada, porque eles não percebem, eles não sabem nada, então a maneira de comprarem ou perceberem o que vão comprar é quando a informação está toda à frente dos olhos deles. E isso é um pouco diferente. Parece algo simples, mas é um bocado contrário ao que aprendemos na escola. Ricardo, se você... mesmo a nível profissional. Certo. Ricardo, se você concordar, eu passaria agora a palavra aqui a alguns dos alunos, e temos aqui o auditório cheio, não sei se dá para ver, alunos e professores que querem fazer perguntas e você responderia. Também não nos podemos alongar muito, mas vamos passar então para uma ronda de perguntas. Alguém tem alguma questão a colocar? Ou alguém quer colocar alguma questão? Desculpe, não estou a perceber. Não estou a perceber. Ricardo, fala Vítor Antunes, olá, boa noite. Eu vou tentar passar o microfone a algum dos seus colegas ou ex-colegas que queiram colocar alguma questão. Alguém na plateia quer colocar alguma questão? Ok. Ricardo, boa noite. Está a pensar a voltar ou vai mesmo virar amarelo? Diga lá. Ricardo, desculpa, ouviu a questão? Não. Então, só um minutinho que eu vou... Estava a perguntar ao Ricardo. Estão a ouvir agora? Está a falar do Dr. Sim. Gaspar. Sim, fala Fernando Gaspar, boa noite. Estava-lhe a perguntar, você, depois do tempo que aí passou, está a pensar a voltar ou está a pensar a fazer carreira aí? Estou a pensar voltar, mas daqui a um pouco tempo quero especializar no chinês, quero que o meu chinês fique melhor, e a partir daí já posso voltar para a Europa e construir mais um pouco de currículo também, porque a situação em Portugal, sendo honesto, não é que me agrada mais, e eu não sou daquelas pessoas que gostam de matar a trabalhar para ganhar 500 euros ao final do mês. Portanto, penso que continuar aqui mais um pouco. Então, Ricardo, obrigado pela sua resposta. Eu vou ver se não tem alguém que quer colocar mais alguma questão. Ricardo, em nome aqui da Escola Superior de Gestão, em nome do curso aqui de Marketing e Publicidade, nós agora fizemos até um upgrade do curso. Vamos melhorar, creio eu, ainda um bocadinho mais. Em nome de todos, dos alunos, dos professores, dos dirigentes da escola e mesmo dos assistentes que aqui estão connosco, muito obrigado lá pela sua participação. Já pode voltar para a cama. São agora aí 4 horas e... Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite, Hélio. Como é que vai? Está bom? Ainda é boa tarde, não é? Aqui ainda é boa tarde. Ainda é boa tarde. E ele ainda lá mais cedo e, portanto, não se justifica. É verdade, eu sei.
Ora bem, então o Hélio Santos está no Rio de Janeiro. Ele trabalha numa empresa chamada Brascode, que significa que vende bacalhau no Brasil. E tem uma experiência muito interessante de internacionalização, também passou pelo Nersamos, ele explicará. Hélio, muito boa tarde então. Nós temos aqui a plateia do auditório. Temos aqui a plateia do auditório cheia. Se calhar não está a ver muito bem, mas eu agora tenho o cabelo cortado às comidas e portanto sou meu. Nós estamos então, vamos começar esta conferência de escola aí com o Rio de Janeiro. Gostávamos que nos contasse da sua experiência. Quando é que mais ou menos terminou o curso de Marketing e Publicidade? Já foi há uns anos largos, Hélio? Já foi em 2001. 2001, exatamente. Depois queríamos que nos contasse aqui ao auditório, professores, assistentes, etc., e alunos, há quanto tempo é que depois para aí foi, o que é que tem feito e depois dificuldades e oportunidades. E depois um pequeno espaço para... A ligação está falhando, eu de vez em quando deixo de o escutar. Pois. Pronto, mas enfim, então vamos... nós ouvimos perfeitamente, está aqui o professor Dário a dizer que ouvimos perfeitamente. Então faz favor, conte-nos lá da sua experiência, como é que você aparece aí no Rio de Janeiro? Bem, isto começou, a minha história profissional começou na NERSAN, portanto numa associação empresarial aí da região de Santarém, que era em Torres Novas, não é? Aqui Tive sensivelmente... Peço desculpa de interromper, Hélio. Nós temos aqui connosco o Presidente Executivo de NERSAN, o Dr. António Campos, que julgo que conhece. E, portanto, eu estava inclusivamente a suspeitar que era ele. Eu estava a identificá-lo aí na fotografia. Eu estava a identificá-lo, mas não tinha certeza se era ele ou não. Muito bem. Aproveito para deixar um abraço ao amigo engenheiro Campos aí. Então continue. Então, portanto, estive na NERSAN esse período. Da NERSAN eu tive uma experiência numa fábrica de conservas em Peniche, portanto, que também era account manager, que geria toda a parte comercial e de exportação e também de marketing. E depois dessa experiência na fábrica de conservas é que fui realmente, deixei a sardinha e fui para o bacalhau. E, portanto, como devem entender, o bacalhau é um pouco melhor que a sardinha, então não tive dúvidas na minha escolha. E, portanto, comecei então no bacalhau na Rui Costa e Sousa, é uma empresa que tem a sede em Tondela e que tem a maior unidade fabril é em Aveiro, na Gafanha da Nazaré. E, portanto, fiquei em Portugal no departamento de marketing e exportação, portanto, lá em Aveiro. Fiquei sensivelmente 2 anos, até que foi numa altura em que o projeto Brasil estava dando os primeiros passos e que estava a ser desenvolvido, e eles viram a necessidade de uma pessoa de confiança, claro, que eles colocassem aqui na filial do Rio de Janeiro para dar seguimento aqui aos trabalhos, e então eles convidaram para vir para fazer parte do projeto aqui no Rio de Janeiro e aqui estou eu, já sensivelmente há 6 anos e meio e estamos aqui na luta diária. Muito bem, Hélio. Diga-nos agora, em termos de dificuldades e oportunidades do Brasil atual para licenciados em marketing pela SGS. Marketing e publicidade agora, mais reforçados. Bem, não só para nível do segmento de marketing, mas em todos os níveis profissionais, eu acredito que hoje o Brasil é um mercado atrativo para todo o mundo, né? Quer para empregadores, quer para empregados, quer para quem quiser fazer investimento. Hoje o Brasil é um dos focos do mundo, né? Como se sabe, de toda a recessão que está passando a Europa, mesmo os Estados Unidos, que está profunda mesmo, né? Então, cada vez mais o Brasil está a ser visto como uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de investimento e
por enquanto o mercado está bem aquecido, o comércio aumenta cada vez mais, o segmento de comércio hoje é quem mais emprega no Brasil, tem crescido muito, e então oportunidades existem. Sim, muito bem. Em termos de dificuldades? Em termos de dificuldades, portanto, como devem saber, a língua não é dificuldade aqui, né? Aqui fica mais fácil. Apesar de que, mesmo o suposto português do Brasil, pensa-se que é a mesma coisa, mas não é, não é? Tem muitas expressões, muitas palavras, e temos que nos adequar aqui à forma de falar aqui no Brasil, senão deixam de nos entender mesmo. Portanto, se nós não adequarmos a linguagem à forma de falar deles e comunicar deles, eles não nos entendem mesmo. Dizem que somos argentinos ou espanhóis ou uma coisa assim parecida. Sim, e depois a questão da... Diga. Vê-se que você já entrou nesse sincretismo todo e, portanto, já fala mais pausadamente também. Sim, claro. Temos que nos adequar mesmo, senão não conseguimos nem fazer contacto, quanto mais negócios. Não é? Claro, do ponto de vista técnico, daquilo que você sabe dos profissionais portugueses, em termos de licenciaturas, dos politécnicos, das universidades, estão preparados para poder trabalhar, quer dizer, seriam pessoas aí bem cotadas, com a sua capacidade técnica, ou o Brasil está um bocadinho mais elevado em termos daquilo que é o estatuto inicial dos candidatos? Não, sem dúvida. Eu considero hoje a mão de obra portuguesa, não vou dizer das melhores do mundo, mas muito bem colocada a nível de qualidade de ensino. Nós estamos bem ainda acima da média, temos meios e escolas que nos permitem formar dos melhores profissionais do mundo. Quando você chegou já tinha bastante experiência, mesmo na ERSAC deu muita experiência, chegámos lá, cheguei a encontrá-lo aliás lá, e depois também porque esteve a trabalhar noutras empresas, mas quando aí chegou não sentiu nenhum género de, de handicap técnico relativamente às pessoas com quem contactava, quadras de outras empresas, pois não? Não. Inclusive, mais facilmente eu presto, auxilio serviços de outros, e mesmo na parte técnica e na parte comercial e tudo que seja em conceitos mais teóricos, do que propriamente mesmo auxiliam a mim. Portanto, eu tive uma experiência até na parte de formação, que eu tirei o MBA na Fundação Getúlio Vargas, aqui no Rio de Janeiro, e aí foi evidente a discrepância de exigência de ensino que em comparação Portugal-Brasil, porque quase toda a turma lá no MBA era só engenheiros e advogados e gerentes e tudo mais, mas a nível de conceitos teóricos e de formação notava-se visivelmente a diferença. Claro, estamos a falar da primeira ou segunda escola do Brasil. Como? Estamos a falar da primeira ou segunda escola do Brasil em termos de mestrados e de gestão, não é? E, portanto, exatamente. É das melhores escolas, das escolas mais bem cotadas no Brasil. E como o professor sabe, eu não era dos melhores alunos aí na escola, não é? Não, você era um. Havia bem melhores que eu. E no MBA eu fui o melhor da turma, portanto, só por aí diz tudo, não é? Não. Mas olha, eu passava agora aqui o microfone para o Dr. Gaspar, que ele quer fazer perguntas. Não, não quero fazer perguntas sobre dificuldades, eu quero queixar-me ao Hélio, porque é culpa dele. Eu este ano estive em duas conferências onde havia brasileiros cariocas, e parece que no Brasil, ou melhor, no Rio, só se fala em bolinhos de bacalhau. A única coisa que os brasileiros queriam saber era onde é que iam provar os bolinhos de bacalhau originais, porque parece que, e isto obviamente é culpa do Hélio, parece que o bacalhau lá está a sair bem. Não é? Eu ia perguntar, a questão aqui, temos aqui uma sala com
um monte de alunos dos diversos cursos que dizem que um destes dias acabam, logo se vê. Quando eles acabarem e estiverem interessados em arranjar emprego no Brasil, em procurar oportunidades de carreira no Brasil, há algum organismo, alguma entidade a quem eles possam pedir ajuda? Então, eu não vi quem é que me fez a pergunta. O professor Fernando Gaspar, você ainda se lembra da voz, creio eu? Eu já não me estava a identificar muito bem a voz, mas não me era estranha, Então, a parte do bolinho, portanto, como eu até já tinha comentado com o professor Caldeira, nós estamos iniciando agora o projeto do bolinho de bacalhau, agora aqui no mercado brasileiro. A nossa produção, e estamos desenvolvendo agora o trabalho de comercialização e distribuição aqui. Portanto, ainda é um projeto em fase embrionária, portanto ainda não temos como avaliar, mas o mercado de consumo de bolinho de bacalhau é muito grande, consome-se muito bolinho de bacalhau aqui, e por isso também tem muitas fábricas que fazem, que o produzem internamente, e portanto a oportunidade é ainda muito grande e o mercado é muito grande. Claro, Hélio, você sempre foi um homem modesto, e diga-nos lá, em primeiro lugar, falou nos bolinhos de bacalhau, depois já responde aqui a essas oportunidades de trabalho, que é muito mais importante do que isso, mas só para situar, diga-nos, você nesta altura comanda aí a organização, quantas pessoas trabalham, enfim, que você dirige, e quanto é que mais ou menos a empresa aí fatura a vender bacalhau, a empresa que neste caso você dirige também? Está aqui a perguntar um professor quantos bacalhaus é que você... Portanto, a Operação Brasil está dividida, portanto, na nossa matriz, que é em São Paulo, e aqui no Rio de Janeiro a filial. Aqui no Rio de Janeiro estão sensivelmente umas 13 pessoas, que eu coordeno, portanto, toda a operação de administrativa e logística e de distribuição. E em São Paulo são sensivelmente umas 20 pessoas. Portanto, depois dessas duas estruturas físicas, nós depois distribuímos pelo Brasil inteiro, né? Por todos os estados. Como vocês sabem, o Brasil é muito grande, e através dessas duas estruturas físicas é que nós colocamos o bacalhau em todos os outros estados, depois por logística terceirizada, e depois alguns distribuidores são mesmo locais em cada estado que depois facilitam essa distribuição. Claro. Agora sensivelmente a Operação Brasil anda sensivelmente em 110 milhões de reais no ano passado, o que dá em euros, que é sensivelmente em uns 40 milhões de euros. Está aqui o professor Dário Rodrigues, está a saber quantos bacalhaus aqui se dá, mas vocês já fazem bolinhos de bacalhau também, tem outros produtos. É conta difícil, ali é conta difícil. É muito bacalhau. E o bacalhau que aí vendem, mais os bolinhos de bacalhau, são aqui feitos em Portugal, não é assim? Isto era importante perceber-se. O bolinho é produzido em Portugal, portanto estamos a embalar, a produzir e a embalar com a nossa marca, que é a marca Bom Porto, é a nossa marca, portanto, a ser trabalhada aqui no Brasil. Portanto, toda a linha de bacalhau seco, quer a linha de dessalgado congelado, quer a linha de bolinho, tudo com a marca Bom Porto. Está muito bem. Então, agora... essa é a marca que nós queremos apostar aqui no Brasil. E agora, respondendo lá à tal pergunta do professor Gaspar sobre que organização é que os alunos estejam disponíveis para essa aventura, que também é de ir para o Brasil, quem é que você recomenda que eles contactem? Alguma Câmara de Comércio? Algumas organizações empresariais, e mesmo como é que devem fazer? As organizações existem. Tem o ICEP Portugal, né? Tem a delegação do ICEP Portugal, que ela existe, portanto, mas a nível de empregabilidade não funciona muito bem. Também tem Câmara de Comércio, também tem a Câmara Portuguesa de Comércio, aqui no Rio de Janeiro, também tem. Mas a nível de oportunidades profissionais não está bem direcionada para esse tipo de oportunidades. Então, se vocês dessem uma sugestão... é mais a nível de alguns investimentos de empresas que queiram fazer no Rio de Janeiro, locais, do que propriamente mão de obra. E a candidatura por parte de portugueses, alunos licenciados para algumas empresas brasileiras, você vê alguma viabilidade nisso ou não?
Aí sim, é mais facilmente, portanto, identificar quais são as empresas que estão já internacionalizadas aqui no Brasil e quais é que têm estrutura física local e propor diretamente às empresas. Mas portuguesas ou brasileiras? Como? Portuguesas ou brasileiras? As portuguesas que estão no Brasil. Mais essas do que as outras, então? Mais essas que as outras. Essas são mais fáceis de ter abertura para iniciar um trabalho no mercado local. Não é? Sim, senhor. Então, olha, eu agora passo ao Dr. António Campos, que lhe quer aí saudar. Sim, senhora. Então, boa tarde, Hélio. Para dar boa tarde, meu amigo. Muito bem. Prazer em vê-lo. Igualmente. Aqui não estou a ver, estou só a ver a fotografia. Mas para lhe dar um abraço e olha, não fui ao casamento, espero ir ao batizado. E eu queria também... A gente compensa. E queria saudar, porque acho que o seu percurso, e que veio a propósito do que aqui foi conversado há bocado, foi um percurso pelo que apareceu, e acho que esta questão poderá esclarecer pelo que foi aparecendo, e depois quando foi parar uma empresa que tinha uma componente de exportação importante, eles propuseram ir para o Brasil e o Hélio aceitou e foi para o Brasil e abriu a sucursal em Rio de Janeiro. Julgo que foi essa a questão que aconteceu no seu percurso profissional até agora. Portanto, era esse. Gostava do seu esclarecimento e olha, um abraço. Não, portanto, a filial do Rio de Janeiro já estava aberta. Eu até expliquei para o professor Caldeira. A filial do Rio de Janeiro, quando eu entrei, já estava aberta, só que tinha uma equipe liderada por um brasileiro local, em que na altura estavam a haver algumas dúvidas e algumas faltas de confiança já em relação a essa pessoa. Então foi também mais um dos motivos para me inserirem aqui na filial. E então houve um momento um momento de ruptura com essa equipa, que tivemos que praticamente despedir todo mundo, iniciar do zero, e então a partir daí é que eu tive que criar uma nova equipa, nova estrutura inteira, tive que começar do zero mesmo, parte comercial, parte de logística, entrega, expedição, tive que criar tudo de novo e para arrancar de novo com o projeto e desenvolver a partir do zero e fazer crescer tudo de novo. Está bem, muito obrigado. Então agora íamos só pedir aqui alguém tem alguma questão a colocar. Dr. Vítor Antunes. Estou. Boa tarde, como é que está? Olha, este pessoal só fala em trabalho. A questão que eu lhe queria colocar concretamente é que você descreva também aqui aos seus ex-colegas se é bom ou se é mau efetivamente viver no Rio de Janeiro. Não, eu acho que o facto de eu já ter casado e estar esperando um filho para julho, acho que responde tudo. Hélio, obrigado pela sua resposta. Eu vou perguntar se alguém quer colocar alguma questão. Muito bem, eu julgo que você deixou mais interrogações do que propriamente. Depois, há aqui o Dr. Dário Rodrigues insiste em mandar-lhe um bacalhau. E, portanto, um grande abraço aqui de Portugal, da escola. Nós temos saudades suas. E muito obrigado pela sua participação igualmente. Intercontinental, está bem? Vamos manter o contacto. Muito obrigado. Tá, Rui, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, já estamos a ver. Sim, você escolheu aí uma pintura, você sempre foi muito aplicado. Muito obrigado. Sim. Uma imagem de background um bocadinho mais interessante. Sim, muito obrigado. Rui, o Rui Mesquita está em Maputo, trabalha numa empresa de telecomunicações. Ele depois contará melhor aquilo que faz. Nós estamos aqui com este auditório cheio, ainda está a transbordar, há gente ali nas escadas, você ainda se lembra disto. Portanto, estão aqui cerca de 80 pessoas, está um bocadinho de calor. E nós procuramos uma intervenção breve sua, na qual você explica como é que aparece em Moçambique, o que é que fez, ou penso que teve a trabalhar sempre na mesma empresa, portanto, o que é que faz, e que dificuldades e que oportunidades é que você aí sente. Muito obrigado.
Bem, eu não ouvi as suas perguntas todas, mas eu calculo que sejam mais ou menos o que é que me levou a sair do país, quais são os fatores que me levaram a fazer isso, obstáculos à entrada, modo de vida, etc, etc. Todas essas questões que normalmente algumas pessoas que nos fazem, para ter em conta que a situação em Portugal não é a mais favorável neste preciso momento. Eu saí de Portugal porque era algo que eu sempre quis fazer após acabar a faculdade. Era algo que me fascinava sair do país. Com isto vos digo que eu saí antes da palavra crise existir no nosso dicionário português. Portanto, posso começar por aí. Não foi essa a razão que me levou a sair do país, mas fico muito contente por o ter feito quando o fiz, porque passei ao lado de algumas limitações e de alguns maus tempos que infelizmente o nosso país está a atravessar. Porquê Moçambique? Para vos dar um bocadinho do meu background profissional, eu fiz parte da primeira turma de Marketing e Consumo, um curso que já não existe nessa escola, mas teve o seu início em 99-2000. Eu fiz parte da primeira turma que tinha 55 elementos, salvo erro, que eu continuo a ter bastante contacto com alguns deles, mesmo estando fora do país. Ainda agora estava numa animada conversa com o meu amigo Tiago Vitorino, que vai falar convosco a seguir, e nunca perdemos o contacto ao longo destes anos, aliás, e é algo que eu agradeço à Escola Superior de Gestão de Santarém. Mas voltando à conversa, o meu background profissional após ter acabado o curso, complementei o curso com mais alguns estudos, cedo na área de gestão, fugi depois um bocadinho ao marketing, mas foi sempre mais virado para a área de gestão e comecei a trabalhar sempre em telecomunicações. Telecomunicações sempre na área do GSM, na área móvel, nas operadoras móveis. Aqui em Moçambique trabalho muito a TMN, a Vodafone e a Ótimos cá do sítio, que tem o nome de MCL e Vodafone, e agora entrou uma terceira operadora com capitais vietnamitas chamada Movitel. Isto é basicamente o que eu faço aqui em termos profissionais em Moçambique. Há quanto tempo é que está aí? É trabalhar na área que me especializei em Portugal. Apesar de ter tido uma curta passagem pelo setor alimentar, em que também tentei sair do país através dessa empresa, no departamento de exportação, mas não foi possível. Daí ter aceito o convite da TeamWe, que é uma das maiores empresas de conteúdos a nível mundial, é uma das top 5. Quando me convidaram para vir para Moçambique, eu aceitei. Achei que estava na hora. Passados 4 anos, tenho a certeza que fiz a decisão correta. Agora, em Moçambique é um país extremamente interessante. É um país de língua de expressão portuguesa, portanto, é um país onde eu acho que qualquer pessoa que domina a língua portuguesa se consegue adaptar com alguma facilidade. Depende. Se trouxer alguma bagagem, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? É uma cidade que está a ficar cara. Eu vejo a cidade a encarecer de ano para ano, onde o fator de comparação é, obviamente, podemos falar da comida ou das rendas de casa. São, para quem quer viver no centro da cidade, que é onde eu me encontro, estamos a falar de rendas nunca menores de $2.000, 1.500 euros. Por mês. Portanto, para terem uma noção do que a cidade não é barata e cada vez mais, com a entrada de mais estrangeiros, a cidade encarece a cada dia que passa. A vida aqui em Moçambique é uma vida de muito trabalho. Sim. Não digo que vim para cá para trabalhar menos, porque não é mentira. Trabalho bem mais, não só com a TeamWe, mas também noutros projetos paralelos em que participo. Posso-vos deixar alguma informação e se vocês tiverem curiosidade de ver o que eu faço em Moçambique ou as empresas e os projetos em que eu participo ativamente em Moçambique, temos um projeto social chamado Mozambiques,
Mozambique, a palavra surge de Moçambique e de bikes, que tem a ver com um cariz social em que nós vendemos o espaço publicitário das bicicletas e com esse dinheiro fazemos chegar bicicletas a custo zero às populações que mais precisam delas, ou para irem buscar água todos os dias, ou para irem para a escola, ou para irem às clínicas, basicamente para terem um meio de transporte, coisa que não existe nas províncias em Moçambique. Estamos a falar de um país extremamente pobre. Eu não sei se muitos de vocês conhecem Moçambique, mas Moçambique é um país extremamente pobre. Portanto, uma bicicleta é sem dúvida algo que pode mudar a vida a um moçambicano pobre. Para vocês terem um bocadinho de noção, o ordenado mínimo aqui são cerca de 2.200 meticais, estamos a falar de cerca de 40 euros à volta disso. Portanto, estamos a falar de 40, 50 euros, 45 euros no máximo. Portanto, estamos a falar de pessoas que ganham da classe baixa, depois existe uma classe média que não ganha mal, existe uma classe alta que ganha bastante bem. Mas estamos a falar no grosso da coluna, uma grande porcentagem dos 23 milhões de moçambicanos não ganham bem. Portanto, este projeto social é, de certa forma, uma forma que eu e a Lauren Thomas, que é a outra cofundadora do projeto, encontramos de poder ajudar os moçambicanos e agradecer a forma como nós e muitos dos outros estrangeiros são recebidos neste país. Portanto, é mais ou menos isto que eu faço. Se quiser ter um aspecto mais técnico, se alguém quiser fazer algumas perguntas mais relacionadas com o aspecto técnico do que faço, sejam à vontade. Antes disso, Rui, conte-nos lá sobre oportunidades que nesta altura existam para trabalho para jovens licenciados em marketing e publicidade aí em Moçambique e que dificuldades para além dessa pobreza que você disse. As pessoas preocupam-se muito com segurança. E era também, portanto, referir qualquer coisa sobre isso, só para alguma tranquilidade. É assim, oportunidades sempre há. A única coisa que eu vos posso dizer que possivelmente possa não ser tão animador é que não existem as mesmas oportunidades que existiam há 4 anos atrás, ou 5 anos atrás, ou 10 anos atrás para expatriados virem para este país, porque a partir do momento em que Portugal atravessa uma crise enorme, acompanhando vários países da Europa, os portugueses viram-se obviamente para a escolha mais simples, que é países de expressão portuguesa. E então estamos a falar de 3 países em particular, estamos a falar ou 4, se quisermos incluir Macau, estamos a falar de Angola, Brasil, Moçambique e Macau. São os 4 destinos preferidos pelos portugueses hoje em dia. O que acontece é que temos assistido a uma imigração bastante elevada de portugueses a chegarem todos os dias a Moçambique. Mas as oportunidades existem, existe a facilidade. Não é difícil criar uma empresa, não é? É um processo, não é tão simples quanto o processo em Portugal de empresa na hora, mas não é difícil de criar uma empresa em Moçambique. Acho que é muito mais fácil se as pessoas vierem para Moçambique através de uma empresa que já esteja a atuar em Portugal e decida investir na internacionalização. Acho que é aí mais fácil porque a pessoa, o profissional, o estudante que vai entrar numa empresa que se disponibiliza a vir para um país como Moçambique, já traz uma bagagem por trás, já traz alguém para ajudar a pagar os custos, já traz alguém para de certa forma, suportar os primeiros meses. Porque os primeiros 6 meses são de facto os meses mais complicados. Mas sim, há oportunidade. Na área do marketing, temos cá pessoas bastante válidas na parte da publicidade, numa das ferramentas do marketing, mas na parte da publicidade, Moçambique até é um país que não está mal servido, mas bons profissionais têm sempre boas oportunidades e aqui não é exceção. Mas como vos digo, há 4 anos era bastante mais fácil, hoje em dia chegam bastantes portugueses. Mas não é tão, por exemplo, comparem com o Brasil. O Hélio falou antes de mim, certamente vos deve ter dito que obter um visto de residência no Brasil é um bicho de 7 cabeças. Aqui não é tão difícil quanto isso. Com alguma relativa facilidade e com os papéis todos legais e a trabalhar para uma empresa que esteja dentro da legalidade, que paga todos os seus impostos, IVA, seguranças sociais, etc. É com alguma relativa facilidade que se consegue entrar e permanecer em Moçambique. Rui, agora uma voz feminina. Sim. Lembra-se da professora Cristina Gomes?
Olá! Ah, essa memória, essa memória. Está tudo bem por aí, já vi que sim. Não, há um pequeno delay, daí o meu atraso assistido. Ah, pronto, ok, está perdoado. Oh, Rui, então e diga-me uma coisa, e relativamente à questão da segurança? Nós temos sempre um bocadinho de receio, não é? Isso aí é um bocadinho... é África, diz aqui o meu professor Fernando Gaspar, não é? Ele disse. Como é que é? Podemos ir para aí? Estamos seguros ou não? Relativamente ao tema da segurança, eu apesar de certa forma ser conhecido por aquela pessoa que sempre que tem um espírito aventureiro, eu antes de aceitar a proposta decidi por mim próprio viver o que era Moçambique. E meti-me num avião e vim. E antes de receber a proposta e aceitar a proposta pela empresa, vim basicamente esclarecer todas essas dúvidas do que era Moçambique, se era seguro, se não era seguro, se havia doenças, se a malária, que é a doença mais falada, a par do HIV, se era basicamente um risco para mim, para a minha pessoa. E o que eu lhe digo é que talvez 90-95% dos estrangeiros que vêm para Moçambique ficam pela capital, ficam por Maputo. E aqui a malária nem é uma realidade, há muito poucos casos de malária. Para ser sincero, quando vamos para um país que tem o risco de ter malária, normalmente sugerem, nas consultas de medicina tropical, sugerem que tomemos uns comprimidos para prevenção à malária. Sinceramente, nunca o fiz. Há muita gente que não o faz, porque aqui na cidade não há malária. Mas mesmo que um de nós apanhe malária, no grupo de amigos, que é muito extenso aqui dentro da comunidade estrangeira, que já aconteceu, é de fácil tratamento. A partir do momento em que uma pessoa tem os sintomas, que são 2 ou 3, é o cansaço extremo, dores de cabeça, dirige-se a uma das várias clínicas que existem, faz o teste da malária, demora cerca de 15 minutos a ter o resultado. Se acusar positivo, é uma questão de estar 1 ou 2 dias em repouso e notar a medicação. É tão natural quanto isso. A questão da segurança. Em termos de segurança na rua. Pronto, era essa mesmo que eu me estava a referir. Continuamos a sair à noite e chegar a casa às 2, 3, 4, 5, 7 da manhã. Não temos o quinzena, é verdade, mas a polícia não nos chateia muito. Não nos chateia muito na rua. A única altura em que a polícia nos chateia é mesmo para nos pedirem um cafezinho, um suborno, uma gasosa. A gasosa é mais em Angola, mas pronto, é mais aqui que nos chateiam. Agora, os crimes, se há crime na rua, não, porque no centro da cidade é raro. Existe, sempre soube falar, uma ou outra pessoa que foi assaltada, roubaram o telemóvel, mas certamente que a porcentagem é muito menor do que em Portugal, para terem um termo de comparação. É verdade, se calhar aqui em Portugal estamos a piorar bastante nesse aspecto, isso é uma realidade. Rui, gostei muito de ouvir, gostei muito de o ver e tenho principalmente um gosto de saber que estive muito perto deste seu início de percurso profissional. É verdade, não é? É verdade. Acompanhou-me desde o minuto 0, basicamente. Ou antes disso, acompanhou-me aí na escola e depois acompanhou-me na minha fase inicial profissional. Depois perdemos um bocadinho o contacto, mas acho que nunca perdemos total. Acabamos por ter algum contacto regular, basicamente é isso. É verdade, é verdade. Gostei muito de ouvir. Também gostei muito de ouvir. Tenho algumas saudades de ver algumas caras que sempre me trataram muito bem, entre professores e pessoas que trabalhavam aí no Instituto, mas a vida é mesmo assim, umas vezes leva-nos para uns lados, outras vezes leva-nos para outros. Mas de qualquer das formas, assim que passar por Santarém, faço questão de nos encontrarmos para uma conversa em dia. Venha-nos cá visitar, venha, está bem? Venha, sim senhora, no princípio dia 9 do mês de junho. Muito obrigado. Alguém que tem alguma questão a colocar ao nosso aluno e colega Rui Mesquita? Não? Bem, então resta-me agradecer. Está aqui o Dr. Fernando Gaspar, não sei se quer colocar alguma questão também. O Dr. Vítor Antunes também aqui está.
Então, olha, resta-me agradecer. Rui, muito obrigado. Vamos manter o contacto. Quando vier, temos que fazer aí uma chantarada. E parabéns pelo percurso profissional. E felicidades pelo seu futuro aí. Se houver alguém que queira visitar Moçambique, pode disponibilizar, obviamente, os meus contactos. Farei tudo para receber bem essas pessoas. Coisa que já fez, porque nos arranjou aí depois um estágio lá para a Ana Isabel aí, em Moçambique. Depois não correram bem, mas muito obrigado por esforço. Em tudo que eu puder ajudar, estejam perfeitamente à vontade. Se tiverem algumas dúvidas que não tenham agora e precisem de saber acerca de Moçambique, ou algumas oportunidades, na altura em que eu frequentava a escola, tinham um gabinete liderado pela doutora André Inglês. Se vocês quiserem fazer algum tipo de parcerias, eu posso fazer essa ponte, e alguns alunos queiram enviar currículos para cá, e certamente que farei tudo para que estejam encaminhados para o sítio certo. Agora, uma coisa que eu me esqueci de dizer, que se calhar porque pode ser importante para alguns alunos, e é para eles que estamos a fazer estas jornadas, o fator principal para pessoas da vossa idade que têm ficado em Moçambique a trabalhar tem sido o programa Contacto. Eu não sei se vocês sabem o que é o programa Contacto, mas certamente alguns de vocês saberão. Se não souberem, vão à internet e pesquisam o que é o programa Contacto. É uma oportunidade que nos dá, é uma oportunidade que basicamente a União Europeia dá a Portugal de enviar alguns estudantes, têm sido cerca de 300 a 400 por ano, para irem para várias partes do mundo onde existe tecido empresarial português. Acabámos de receber agora 27 ou 30 estagiários no decorrer deste mês, no início deste mês. Portanto, alguma boa porcentagem destas pessoas que vêm por este programa acabam por ficar em Moçambique. Portanto, não perdem nada a seguir acabarem os vossos cursos aí, ou terminarem as vossas pós-graduações, se inscreverem num programa destes. O requisito é quase mínimo, é saberem falar mais do que uma língua. Se não sabem fazer até agora, acho que têm um problema. Mas estão sempre a tempo de aprender e de se inscreverem em programas deste tipo. Além deste programa, existem outros programas, é uma questão de vocês se informarem. Se não conseguirem descobrir, eu posso enviar uma lista dos programas que existem para ser licenciados. E agradecemos, mas ficamos também com o seu contacto e essa sua disponibilidade será certamente aproveitada. Um grande abraço então daqui de Portugal e felicidades para si. Grande abraço. Tá sim? Boa tarde. Tá, boa tarde, Tiago, como é que você vai? Tudo. Está tudo bem, professor. Não vai há tanto tempo. É verdade. Mas tem quem se aprecia no capítulo 2. Ora bem, então, olha, Tiago, é o Tiago Vitorino, em primeiro lugar, aqui para o auditório. O auditório aqui da gestão, como você vê, o tempo vou afastar, está repleto. Temos gente ali nas escadas. Ainda está lá embaixo o pessoal a tirar bilhete, etc. E está um bocado de calor, porque está calor aqui em Portugal, mas estamos muito interessados. Já tivemos com... Falta-nos a Nuxa, ali qualquer problema telefónico ou de acesso. Deve ser na Ásia. Exatamente. Não faz sentido. E então, aquilo que se pretende, Tiago Vitorino é um aluno também já antigo. Em que ano é que você concluiu, Tiago? O meu caso foi mais difícil, mas posso dizer, foi em 2006. 2006, sim, mas você era de uma turma mais antiga, depois que eu vi com uma cadeira pendente e andou cá a passear e a pôr música em Santarém. Então, mas o Tiago é algarvio, não é assim? Terminou nessa altura e, entretanto, depois acabou por ir para a Holanda, onde está? Está em Amsterdão, não é assim? Sim, estou em Amsterdão. Está em Amsterdão, que é uma cidade que vocês já ouviram falar e conhecem mais de mito, se calhar, do que depois da realidade. Mas ele vai-vos falar então sobre o quê? Como é que ele apareceu na Holanda, que percurso é que ele lá fez, isto é, percurso profissional, e potencialidades e também dificuldades que existem para quem queira ir trabalhar para a Holanda e seja, neste caso, técnico de marketing e publicidade. Então, faz favor, Tiago. Mas quer que eu faça uma introdução de como é que eu comecei? Sim, como é que você apareceu?
como é que aparecia? Não, bastante fácil. Assim, eu sou de Albufeira, vocês conseguem ouvir bem? Muito bem. Ok. Eu sou de Albufeira, sempre fui exposto a uma cultura internacional, né? Com muitos turistas, e talvez isso tenha sido um ponto de partida para a minha vinda para a Holanda ou qualquer outro país. Eu sempre tive nos meus objetivos pessoais e talvez profissionais sair de Portugal. Depois, passando alguns largos anos, né, resolvi começar a estudar na universidade. Após esse período, por volta de 2005, eu resolvi parar um pouco os estudos em Santarém e vim para a Holanda, onde estive a morar aproximadamente um ano, só para ver se era um sítio que eu queria me ambientar. É óbvio que havia outras cidades que competiam na minha linha de interesses, como Berlim, ou Barcelona, ou Madrid, ou Londres, ou Paris, mas gostei mais de Amsterdão porque é uma cidade mais pequena e também tem uma dinâmica profissional bastante interessante. Depois, durante esse ano que estive a trabalhar num call center e também num restaurante. Depois voltei para Portugal, finalizei os estudos e resolvi voltar. Tive cá a trabalhar, voltei para o restaurante onde estava a trabalhar, mas havia alguém em mim que dizia também tenho que experimentar o marketing, ver como é que isto pode funcionar na minha situação. Como os estágios aqui para os estudantes funcionam enquanto eles estão a estudar, os estádios remunerados não são depois de concluir o curso, é quando os estudantes ainda estão a tirar o curso superior, né? Como não conseguia, eu pus um anúncio no jornal a dizer que fazia projetos de marketing de borla. E surgiram algumas propostas interessantes. Uma delas foi trabalhar num ateliê de escrita criativa, que era um ateliê em que os escritores podem ser doutoramento, jornalistas, escritores de literatura, por aí fora, e é um espaço onde é feito o networking na base da escrita. E é claro, tem sempre o fator da comunidade internacional, ou seja, muitas pessoas vêm em Amsterdão que ficam um mês ou dois, e estes espaços são têm bastante projeção. Depois disso, resolvi procurar um trabalho mais a sério. Depois foi aí que arranjei um trabalho onde estou agora, que é uma empresa de vendas, que é de componentes eletrónicos, que funciona em business to business, ou seja, vendas de business to business. e onde tenho estado, é uma empresa norte-americana, que também tem uma dinâmica profissional bastante agressiva de trabalho, é essa a mais-valia. Depois também depois funde-se bem com a realidade empresarial holandesa, que também é bastante dinâmica. E aí que eu tenho estado a trabalhar. Trabalho também os meus colegas são todos a nível internacional. Tenho colegas do Líbano, tenho colegas da Grécia, da Itália, holandeses, é claro, espanhóis. Ou seja, depois tentamos explorar as vantagens de mercado aqui a nível europeu. Claro. E basicamente tem sido isso. É óbvio que depois é bom ter um trabalho, mas é sempre bom continuarmos sempre ligados às áreas que nós tivemos formação. Aqui há uma forte potencialidade em marketing e publicidade. Muitas se calhar das agências de publicidade vocês já ouviram falar, como a Ogilvy, ou Young & Rubicam, muitas outras agências publicitárias, tanto as de grande nível como as de pequeno nível, porque elas depois estão acopladas também às sedes das empresas que se encontram aqui, ou seja, como a Nike, a Adidas, sedes de bancos, mesmo o grupo Unilever, a própria Philips, ou seja, todas essas agências vêm depois também agregadas aos clientes, vêm estar mais perto dos clientes para desenvolver esse tipo de trabalho. E é óbvio que eu não estou a trabalhar diretamente em marketing, mas continuo a tentar
construir o meu networking noutras áreas profissionais. Ou seja, é sempre bom estar sempre envolvido em diferentes projetos. Assim, eu acho que basicamente... eu agora vou passar talvez tipo à parte pessoal, né? Tipo, oportunidades, ameaças, ou pontos fracos, pontos fortes. É assim, a nível pessoal, tenho um grupo grande de amigos que convivo durante o fim de semana, mas também durante a semana. A Associação Portuguesa dos Lusitanos, que é onde vou ver os jogos de futebol assim mais importantes. E o que é que há mais? E depois, sei lá, tipo a parte... Ainda continua a piratear músicas da internet? Nem por isso. O Dr. Vítor Antunes estava a querer perguntar era se você já aderiu ao Partido Pirata aí da Holanda. Não aderiu ao Partido Pirata. Eu estava mais em força na Alemanha. Exatamente, não sei, já teve votos. Ou na Suécia. Já teve votos. Diga uma coisa, para o tal jovem licenciado, Tiago, acha que existem oportunidades de trabalho nesta altura na Holanda para o jovem licenciado em Marketing e Publicidade que tenha algum espírito de aventura? Existem sempre oportunidades de trabalho, tanto aqui na Holanda como noutro país qualquer, depende das ambições pessoais de cada um. As pessoas é que têm que perceber se querem arranjar um emprego ou se querem mesmo arranjar um trabalho. Claro. Porque aqui trabalho há muito. Agora empregos é que às vezes pode haver poucos. E depois é óbvio, eu também não sou assim, claro que gosto de vendas, está-me a dar... gosto de vendas nesse sentido porque a empresa que trabalho tem um bom relacionamento com os meus colegas e isso ajuda bastante. Às vezes o próprio emprego não é só a função profissional, é também o relacionamento com os outros colegas e as próprias condições que a empresa dá. Agora, no que diz respeito a marketing e publicidade, é óbvio que há oportunidades, as pessoas é que têm que ir à procura porque as pessoas também têm que perceber quais são as próprias capacidades académicas e que têm, né? Eu não posso dizer quais são as essenciais, mas é óbvio que a pessoa tem que saber falar inglês, tem que estar disposto a fazer outras coisas. Mas no meu caso pessoal, eu tenho um trabalho, mas é também um trabalho que me financia os meus hobbies, as minhas viagens e estar também aqui no país, né? Claro. Não é só dizer, vou para a Holanda, vou ganhar dinheiro. Não, também há outras coisas que o trabalho também pode acrescentar qualidade de vida. Claro. Muito bem, muito obrigado. Tiago, eu ia agora pedir aqui à turma, às turmas, quero dizer, porque agora nós temos marketing diurno e pós-laboral, já nos 3 anos, e portanto ia perguntar se há alguém que tem alguma questão aqui a colocar ao Tiago Vitorino, que está na Holanda. Está aqui o Adriano, que você conhece lá da informática, quer colocar uma questão. Já ouvi falar, ele está a pensar vir para aqui para a Holanda? Olá Tiago, tudo bem? Adriano aqui. Olha, tudo bem. Olha, para te perguntar, tu continuas a vir periodicamente a Portugal, o que é que achas que a situação de Portugal, tu aconselhavas vivamente os licenciados a irem diretamente para fora ou ficarem aqui um aninho à espera, a ver se as coisas melhoram? Qual é que é a tua opinião pessoal neste momento acerca dessa área? Minha opinião pessoal, não sei, eu acho que a aprendizagem, pelo menos a minha experiência profissional, o que eu fiz, pus um bocado o curso em stand-by e fui à procura de uma coisa que eu gostava porque não me estava a conseguir enquadrar para acabar os estudos, né? E isso também me ajudou a ter outra perspectiva, talvez, de ver as coisas que eu queria realmente fazer. Agora, as pessoas estão em Portugal, é óbvio que é uma realidade diferente. Como é que eu te explicar? É diferente. Eu já não estou em Portugal há algum tempo, não costumo ir assim com tanta regularidade como queria. É óbvio que a situação em Portugal
apresenta desafios, mas só assim é que se consegue andar para a frente, é vencer os desafios. Eu também não vim para aqui, não vim com estágios, ninguém me ofereceu um trabalho e eu acabei de encontrar a minha maneira, como disse, pus um anúncio no jornal a dizer que fazia projetos de marketing de borla. É um ponto de partida, né? Agora a questão é saber o que é que as pessoas querem fazer, seja na Holanda, seja na Inglaterra, na Alemanha, seja onde for. Não sei se respondi à tua pergunta. Deve ter respondido o Adriano, queria apenas confirmar. Não, nós só queríamos saber se deixou queimar o jantar ou não. Não, o jantar está aqui. Está aqui. Não, é que a Mafalda é que esteve aqui a entreter o Ricardo, que era para ver se ele não adormecia. E mais eu sei. Mas o Ricardo Sousa estava em Xangai e ela teve a manter o contacto e também consigo que os outros estiveram um bocadinho à espera, porque as gravações duraram um bocadinho mais tempo. Assim, eu acho que é assim, se calhar vocês agora não estão muito à vontade, mas o professor Caldeira tem os meus contactos. Vocês precisarem de alguma ajuda assim mais em específico, sei lá, organizações porque aqui as coisas que se passam muito também a nível de trabalho é no networking. As pessoas dão-se a conhecer, as pessoas não enviam um currículo, as pessoas vão à procura de trabalho. Se vocês quiserem, posso enviar algumas organizações, algumas associações em que as pessoas se encontram regularmente e pode haver essa potencialidade. E vocês que estão à procura do primeiro trabalho ou do segundo trabalho ou isso, talvez possa ser um ponto de partida. Assim, a conversa é óbvio que as jornadas de marketing não ficam só por aqui, isto é uma coisa para continuar. Se vocês estão realmente à procura, tanto eu como o Rui ou as outras pessoas que moram noutras partes do continente, é um ponto de partida. Mandem e-mails, perguntem como é que funcionam as coisas, tentem procurar informação, porque assim é que vocês conseguem, sei lá, tirar melhor as dúvidas. Tiago, posso fazer uma pergunta? Fala Fernando Gaspar. Eu tenho família na Holanda e por aquilo que eles me dizem, tenho que fazer esta pergunta. Para um português que vai viver para a Holanda, o clima é um problema? Não, o clima nunca é um problema nenhum. Então se moram aqui 16 milhões de pessoas, qual é o problema? Eles são holandeses, não é? É óbvio que é diferente de Portugal, né? Mas se pensarmos que é um país que até se construiu, foi um país que eles construíram, ou seja, tem ganho território ao mar e aos rios, ou seja, eles é que fazem o próprio país, só não conseguem controlar o clima, né? Mas é assim, a mesma coisa se passa na Dinamarca ou na Noruega ou na Suécia, ou seja, o clima nunca é um fator, um ponto negativo. Exatamente. Mas isso parece que nunca se desaprende. Ora bem, então, muito obrigado, Tiago. Vai ser um prazer revê-lo. Eu tenho de ir a Amsterdão um dia desses e, portanto, depois encontramos lá. Sim, mas vou cortar bem e tal. Vocês sabem. Há muita coisa para ver e fazer aqui. E não tenho felicidade. Então, em nome da escola, em nome dos professores do curso de marketing, criamos esta dinâmica própria que você conhece. Muito obrigado em nome dos alunos, em nome dos assistentes. Muito obrigado pela sua participação também nesta conferência pluricontinental. Desejamos as melhores felicidades e um grande abraço para o seu homem. Bom. Eu é que agradeço vocês pelo convite e naquilo que eu puder ajudar, estou sempre disponível.